que, a partir do século XIX, com a codificação da doutrina dos espíritos, efetuada por Allan Kardec, foi-nos trazida uma nova luz ao mundo, uma luz cheia de conhecimento sobre o mundo espiritual e sobre a sua relação com o mundo terreno, com o mundo material. Esse manancial de conhecimentos permitiu-nos conhecer-nos a nós próprios, permitiu-nos percebermos quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Numa relação entre o presente, o passado e projetando-se no futuro. Mas apesar de todo este conhecimento grandioso que nos foi trazido, as resistências à divulgação, ao estudo deste conhecimento e destas informações foi muita. E curiosamente, nós vamos ver que nessa época essa resistência foi levada a cabo essencialmente pela ciência materialista daquela época e que vem até aos nossos dias, e também pela religião nessa altura presente. Então, apesar de possuírem princípios diametralmente opostos, acabaram por se unir no sentido de realmente limitarem a propagação destas ideias que, de facto, se tornariam e se vão tornando cada vez mais consoladoras para as nossas almas e esclarecedoras. Mas, apesar dessa resistência progressiva da própria ciência, da ciência e do paradigma materialista, nós vamos ver que Emmanuel, no prefácio do livro de Francisco Cândido Xavier, recebido por Francisco Cândido Xavier, escrito pelo espírito André Luiz, ele, no prefácio desse livro, diz-nos o seguinte, vejamos que interessante: químicos e físicos, geómetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência dos seus estudos, o materialismo e o ateísmo estão compelidos a desaparecer por falta de matéria. Na verdade, a ciência materialista vai esgotando a matéria que eles consideram visível e estudada, porque cada vez vão surgindo novas questões que se vão levantando à ciência e que realmente, na matéria em que os cientistas materialistas acreditam, não é possível encontrar as respostas necessárias. E é exatamente nessa tentativa de unir estas duas pontes, ciência e espiritualidade, que nós vamos abordar este tema, perispírito e corpo espiritual. Faremos um pequeno percurso, começando por falar sobre a investigação científica, sobretudo naquilo que diz respeito ao corpo bioplásmico, que, como teremos a oportunidade de ver, é um corpo que, não sendo um corpo espiritual, é considerado pela ciência um corpo, digamos, de fronteiriço. E vamos também falar depois sobre o corpo espiritual ou o perispírito, sobre o espírito, e não poderíamos deixar de trazer uma pequena abordagem sobre o modelo organizador biológico desenvolvido por Hernani Guimarães de Andrade. Finalizaremos a nossa intervenção levantando algumas questões e tentando responder ao porquê da importância deste conhecimento, do conhecimento sobre, no fundo, como nós somos constituídos para além do nosso corpo físico. E começaríamos por lembrar que muitos já foram os cientistas, sobretudo os biólogos, que se questionaram
verdadeira origem da vida. Porque os cientistas perceberam que não conseguimos, dentro do paradigma materialista, explicar dentro, por exemplo, da embriogênese, como é que as células, depois de fecundadas, começam realmente a dividir-se de forma igual até à constituição da blástula, mas a verdade é que depois começam-se a dividir, constituindo diferentes tecidos e órgãos que vai dar realmente origem a um ser vivo em toda a sua complexidade. Eles perceberam que não conseguem explicar isso de uma outra, apenas baseados na ciência materialista. E essa é uma questão que os tem levado à investigação na busca da origem da própria vida. O Dr. Hans Frisch, no dia 18 de março de 1926, no seu discurso de tomada de posse, enquanto presidente da Associação Americana de Estudos Psíquicos, disse então no seu discurso que tinha demonstrado por exclusão que a teoria mecanicista a respeito da vida é insuficiente para explicar os factos da embriologia e da vida orgânica. E disse ainda no seu discurso que alguma coisa mais está em ação nos processos biológicos, dirigindo as forças materiais sem alterar o montante de energia implicado nos mesmos. E vamos depois ver que, curiosamente, são os cientistas da ex-União Soviética que trazem um enorme contributo no estudo desta outra dimensão do ser humano. E eu digo curiosa porquê? Porque todos nós sabemos que aquela era uma sociedade materialista e onde era predominantemente também ateísta. E nada é por acaso, como nós sabemos. Então não é por acaso que são aqueles cientistas de uma sociedade em que não se pode dizer que haja uma influência sobre esses cientistas nas suas pesquisas para chegarem às conclusões a que eles chegaram. E então nós vamos ver que essas pesquisas levaram-nos a concluir que nos seres vivos existe algo além dos processos químicos, envolvendo a totalidade do fenómeno biológico. Diziam eles que, além do corpo físico, parece existir um corpo dinâmico, formado de campos de forças ainda não catalogadas nas categorias convencionais. Seria, mais precisamente, como eles próprios explicavam, um corpo dentro do corpo. E os soviéticos batizaram-nos com o nome de corpo bioplásmico. Muitos dos estudos que eles realizaram, os soviéticos, basearam-se nos estudos da acupuntura e nos estudos dos meridianos. Eles conseguiram medir o campo eletromagnético que se gerava entre dois pontos de acupuntura e foram assim evoluindo nos seus estudos em inúmeras experiências até realmente chegarem à conclusão da existência do corpo bioplásmico. Mas quando se fala de estudos que levaram a estas conclusões baseadas na acupuntura, não podíamos deixar de nos trazer o professor Kim Bong-an. Este senhor cientista nasceu em 1916 na Coreia do Norte e as suas investigações principais debruçaram-se sobre a acupuntura e as estruturas orgânicas relacionadas com os seus efeitos. De tal forma foi importante os estudos por ele desenvolvidos que a própria ciência designou os campos, estes canais já identificados na acupuntura como canais de Bong-an. Uma das experiências que ele fez muito interessante é que ele administrou fósforo radioativo num ponto da acupuntura. E o que é que ele verificou? Ele verificou que aquele fósforo radioativo era absorvido e dirigia-se acompanhando um determinado meridiano, ao contrário do que seria de esperar, porque o que seria de esperar é que, ao administrar aquela substância num determinado local, ela seria, digamos que, absorvida uniformemente naquela zona. Mas não, realmente este fósforo
contornava, percorria um meridiano correspondente. E assim ele fez enormes investigações, de facto, comprovando a existência desses meridianos. Mas de todas as descobertas deste cientista acerca do sistema de meridianos, a mais interessante é aquela em que ele estuda a época do estabelecimento no embrião destes meridianos. E ele chegou à conclusão que esta estrutura de meridianos completa-se mais cedo do que qualquer outra parte orgânica. Nos seus estudos ele concluiu que, após a fecundação, 15 horas após a fecundação, esta estrutura de meridianos já estava concluída e estruturada naquele ser que se estava a formar. E um outro facto relevante dos seus estudos é a evidência de que o sistema de meridianos existe em todas as estruturas multicelulares, tanto animais quanto vegetais. Então, todas estas investigações que ele levou a cabo durante toda a sua vida permitiram colocar algumas questões fundamentais e aproximar-se de algumas respostas. Então, temos aqui estas questões que nos pareceram as mais importantes do seu estudo. A primeira questão que ele levanta é: participaria então o sistema de meridianos como um dos fatores da oncogénese embrionária? Claro, ele diz que sim, e nós, de uma forma resumidíssima, percebemos essa interação entre o sistema meridiano e, a constituição e diferenciação do ser vivo. A segunda pergunta que ele coloca: estaria este sistema implicado na estrutura do corpo bioplásmico? Aqui temos a aproximação entre as estruturas dos meridianos, e a existência do corpo bioplásmico, falado também pelos soviéticos. E uma terceira colocação é: o sistema de ductos e meridianos poderia constituir o arcabouço do corpo bioplásmico? No fundo, ele interpretava que esta estrutura de meridianos poderia ser considerada como que um esqueleto, digamos assim, do corpo bioplásmico. Seria, portanto, a sua estrutura ou a sua matriz. Continuando ainda a falar um pouco sobre investigação e investigadores, também não poderíamos deixar de fazer menção a este cientista, o Dr. Harold Saxon Burr. Ele e a sua equipa, ele contava com inúmeros colaboradores, investigaram durante mais de 40 anos a existência de campos biomagnéticos que eles acreditavam serem os organizadores da vida e que, portanto, lhes chamaram os campos da vida. E, resultante desse trabalho, Burr e os seus colaboradores afirmam mesmo o seguinte: todos os seres vivos, do homem ao rato, das árvores às sementes, são moldadas e controladas por campos eletromagnéticos, os quais podem ser medidos e localizados por meio de voltímetros de uso comum. Eles realmente, durante todas as suas investigações, aperfeiçoaram a capacidade de medir a existência desses campos eletromagnéticos. Portanto, para Burr e seus colegas, a vida possuía um modelo eletromagnético que orienta e, inclusive, determina a forma geral do organismo. Ele faz uma analogia muito simples, mas que nos ajuda a entender esta questão. Ele diz que o cozinheiro, quando vai fazer, vamos imaginar, um bolo, ele vai escolher uma forma. Não é? E ele sabe que, ao colocar os ingredientes naquela forma, vai ter como resultado o bolo com aquela forma. Não é? Então há como que uma estruturação, uma modulação daquilo que nós vamos a seguir construir. Para ele seria, por analogia, a função destes campos bioeletromagnéticos, não é? Que seriam realmente os moduladores. Os campos eletromagnéticos, diziam eles, fazem parte da organização do campo da vida e funcionam, lá está, como uma matriz, a qual determinará a forma que se irá desenvolver a partir da fecundação. Portanto, dos estudos de Saxon Burr, resulta também a ideia
da existência de um corpo dentro de outro corpo, a existência de um corpo dinâmico. Claro que nós já percebemos, neste pequeníssimo percurso, apenas para despertar curiosidade, e não mais do que isso, que estas e muitas outras experiências são complementares umas das outras, incluindo as experiências e conclusões dos cientistas da ex-União Soviética em relação ao corpo bioplásmico. E, um pouco a propósito das experiências complementares, lembramos-nos de vos trazer uma lenda budista que conta que existiam 6 homens sábios daquela época que gostariam muito de conhecer um elefante. Eles nunca tinham tido a oportunidade de conhecer tão extraordinário animal. E tiveram essa oportunidade de conhecer um elefante. Acontece que todos esses homens eram cegos. E então, o seu conhecimento do elefante teve que se basear apenas no tato. E então, o que é que acontece? O primeiro daqueles homens vai e palpa a barriga do elefante e diz: o elefante é semelhante a uma parede. O segundo tem a oportunidade de tatear uma das suas patas e diz: o elefante é parecido com uma árvore. O terceiro toca o seu dedo de marfim e diz: o elefante é parecido com uma lança. O quarto toca-lhe as orelhas e diz: o elefante é parecido com um leque. O quinto toca-lhe a cauda e diz: o elefante é parecido com uma corda. E o último toca-lhe a tromba e diz: o elefante é parecido com uma cobra. A verdade é que todos eles discutiram longo tempo sobre as percepções que cada um deles tinha tido. Na verdade, todos estavam parcialmente corretos, mas era preciso que eles, de facto, juntassem aquele conhecimento para se aproximarem da imagem real do que era o elefante. Então a ciência tem que ser estruturada nessa base. É, de facto, juntar as diferentes partes, complementando-as, criando novas hipóteses, envolvendo todas essas partes, até chegarmos a algo que seja o mais próximo possível da imagem real, que seja o objeto do nosso estudo. E então, na tentativa de juntar algumas partes do elefante, acerca do corpo bioplásmico, nós poderíamos concluir o seguinte: que o corpo bioplásmico existe em cada ser. Cada organismo possui um sistema de energia que cria um corpo, um campo em seu redor. Podemos ainda dizer que, além do corpo físico, parece existir um corpo dinâmico, formado por campos de forças. Este será um corpo energético embutido dentro de outro corpo, o físico. E esta estrutura bioenergética terá a capacidade de agir espacialmente, induzindo forças organizadoras capazes de construir formas a 3 dimensões. Mas não criamos ilusões. Não estamos a falar de corpo espiritual. Porquê? Porque o conceito de corpo bioplásmico é um conceito energético. Mas então, continuando na perspectiva de explorarmos o nosso elefante, surge esta questão. A existência do corpo bioplásmico, sendo um corpo energético, será suficiente para explicar as questões fundamentais da biologia? Sendo um corpo, sendo energia, sem um princípio inteligente e orientador, será suficiente para explicar a embriogênese, a organização biológica, a vitalidade dos seres vivos? Parece-nos que não. E então temos que avançar na busca de uma outra estrutura. E vamos então ver em Evolução em Dois Mundos que em 1958 Francisco Cândido Xavier recebe o 2º capítulo do livro Evolução em Dois Mundos e podemos então ler o que nos diz André Luiz acerca desta questão. E André Luiz afirma: a formação
do nosso corpo é presidida pelo corpo espiritual. André Luiz vem-nos dizer também que o corpo espiritual possui uma estrutura eletromagnética. Portanto, deste modo, a sua atuação no plano físico deve de ser através dos campos eletrodinâmicos, conforme o Dr. Barr e os seus colaboradores puderam assinalar e medir. Começamos a ver a junção e a aproximação de todas as peças. Mas André Luiz explica-nos muito mais. André Luiz traz-nos informação, vejamos, em 1958, dizendo-nos que o corpo bioplásmico, que na literatura, digamos, espírita, é designado, na maior parte das vezes, como corpo vital ou duplo etéreo, é exatamente a mesma coisa, e vamos ver na sua definição que o é. Então ele diz-nos que o corpo bioplásmico é o constituinte fronteiriço, material, fisiológico, capaz de sofrer a ação dos campos eletrodinâmicos do corpo espiritual. Portanto, perispírito, ou corpo espiritual e corpo bioplásmico são duas entidades distintas, embora conjugadas no processo biológico enquanto dura a vida orgânica. Os dois corpos interagem um com o outro através de campos de força, cuja manifestação já vai sendo detectada, como vimos atrás, pela ciência do nosso tempo e do nosso mundo. E vamos ver que, então, estas designações perispírito ou corpo espiritual significam a mesma coisa. Apenas perispírito foi a designação utilizada por Allan Kardec. E corpo espiritual é a designação utilizada por André Luiz, lembrando a designação do apóstolo Paulo em sua epístola aos Coríntios. E vamos ver algumas das questões que Allan Kardec coloca aos espíritos e o que é que os espíritos no livro dos espíritos respondem às questões colocadas por ele. Na questão 93, nós podemos ver que Allan Kardec coloca a seguinte questão: o espírito propriamente dito vive a descoberto, ou como pretendem alguns envolvidos por alguma substância? E os espíritos respondem: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. E então, daqui vemos a explicação que Allan Kardec dá para designar esse corpo espiritual como perispírito, porque ele diz o seguinte: como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Daí ele passar a designar este corpo espiritual como perispírito. Então, o perispírito ou o corpo espiritual é-nos colocado pela doutrina espírita na categoria material. Reparem que os espíritos responderam a Allan Kardec que era uma substância vaporosa. Então ele é colocado na categoria material, embora estejamos a falar de uma matéria muito mais sutil ou quintessenciável. Percebemos ainda, através dos seus ensinamentos, que este corpo é o envoltório, corpo espiritual ou perispírito, é o envoltório do espírito e que funciona como o seu intermediário em relação ao corpo físico, mas que lhe subsiste após a morte. Então ele retrata em si o corpo espiritual, retrata em si o espírito, quanto o corpo físico retrata o corpo espiritual, como nós poderemos ver aqui nesta representação esquemática. E é, portanto, o espírito que lhe presida a formação. Então, quando falamos de corpo espiritual, estamos ainda a falar do efeito e não da causa. Continuamos no efeito. Então, onde é que está a causa? Claro, a causa, a origem, tem que estar no princípio inteligente. E o princípio inteligente é o espírito. E vamos ver que, na pergunta 23, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é o espírito? E eles respondem: o princípio inteligente do universo. E na pergunta 76, ele continua a questionar:
podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. E na questão 23a, que não está aqui, ele diz o seguinte: e qual é a sua natureza íntima? Qual é a natureza íntima do espírito? E os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. E avançando ainda um pouquinho, na pergunta 82, ele continua a perguntar acerca dos espíritos. Imaginemos, vamos do 23, já vai no 32, ele continua a perguntar pela mesma coisa. É certo dizer que os espíritos são materiais? E os espíritos respondem: como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria que é essencial, para a qual não dispomos de analogias. É tão utilizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Percebemos, pois, destas todas as informações que nos são trazidas pelos espíritos, que, tal como nós falamos de matéria física, também podemos falar de matéria espiritual, que é designada de diferentes formas. Uns chamam de matéria psíquica, outros chamam de matéria mental. André Luiz utiliza essencialmente a designação de matéria mental. E quando falamos desta integração entre espírito, corpo espiritual e corpo físico, não poderíamos deixar de falar sobre Hernani Guimarães de Andrade. Hernani Guimarães de Andrade nasceu no Brasil. Em 1941 formou-se em Engenharia Civil. Fundou em 1963 o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, onde procurou durante toda a sua vida demonstrar cientificamente a existência da reencarnação, os fenómenos paranormais, como a mediunidade ou a obsessão, e também o estudo do campo biomagnético ou modelo organizador biológico. Hernani Guimarães de Andrade foi realmente um homem extraordinário, reconhecido internacionalmente pela comunidade científica mundial. Muitas vezes era convidado e recebia eminentes cientistas de todo o mundo. E foi conhecido pela profundidade, pela seriedade de todas as suas investigações. E então, ele diz-nos acerca desta relação entre espírito, perispírito e corpo físico, diz-nos o seguinte, ou define o seguinte. Ele diz-nos que o espírito, como individualidade, é capaz de animar o ser vivo e promover a evolução biológica. Ele considera o espírito como sendo um corpo mental e define-o como arquétipo, tetradimensional, histórico e auto-organizado. Vamos desmembrar. Arquétipo, por ser o modelo inicial, modelo organizador biológico, capaz de levar o ovo aos estágios sucessivos da epigênese embrionária. Tetradimensional, porque deve possuir 4 dimensões. Histórico e auto-organizado, porque o espírito contém em seu corpo mental o arquivo completo da sua evolução histórica, que, por sua vez, foi realizada pelo seu próprio esforço. No fundo, o espírito acaba por ser causa e efeito ao mesmo tempo. E fazendo uma pequena demonstração deste modelo organizador biológico estruturado por Hernani Guimarães de Andrade, antes de vos mostrar um pequeno vídeo dinâmico, para nós compreendermos este modelo, nós temos que perceber a existência de uma 4ª dimensão. E isso não nos pode surpreender. Nem podemos dizer que são coisas
do espiritismo ou da espiritualidade. Não. Porquê? Porque os físicos estão aí a falar dessa outra dimensão, melhor, de outras dimensões. Hoje fala-se cada vez mais na teoria das cordas, fala-se na teoria da minhoca, que eu acho sempre muito curiosa, não é? Porque realmente é uma imagem que nos ajuda a refletir. Porque se nós tivermos, de facto, e é assim que os físicos falam nesta questão, se tivermos uma minhoca, e se ela entrar na Terra, nós deixamos de a ver, e ela depois vai aparecer num outro ponto. Claro, nós sabemos que ela atravessou um percurso debaixo da Terra para sair em outro lugar. Mas quando nós não conhecemos isso, nós vamos interpretar que ela passou miraculosamente de um ponto para o outro. Não, apenas nós temos que conhecer a dimensão em que ela esteve enquanto fazia aquele percurso. Então há muitas dimensões que nós, de facto, ainda não conhecemos na totalidade, mas que são cada vez mais investigadas pelos físicos de todo o mundo. Então vamos ver que neste modelo que estruturou Hernani Guimarães de Andrade não tinha forma de representar 4 dimensões neste modelo. Então o que ele fez para realmente estruturar este modelo? Ele diminuiu uma dimensão a todas as estruturas existentes. Então, aquilo que existe na 4ª dimensão está representado em 3 dimensões, que é o exemplo das cúpulas e do modelo organizador biológico. Está representado sob a forma de um cone cilíndrico, certo? Então, tem 3 dimensões. E depois as outras estruturas, o corpo físico, que está, vê-se mal que aparece aqui, o corpo físico, o corpo astral e o corpo vital, que são estruturas tridimensionais, estão representadas numa forma plana, porque, de facto, diminuem uma dimensão e passam a ter 2 dimensões neste modelo. E vamos então ver se eu consigo passar este pequeno vídeo. Acho que sim. Será? Ajuda? Pois, eu não vou conseguir passar o vídeo, porque o meu computador não tem a instalação que permite passar o vídeo, mas não faz mal. Eu vou voltar para trás e vou fazer a explicação. Peço desculpa, mas vou fazer a explicação com base aqui nesta imagem. Pronto, depois à tarde, se for possível, passaremos só para vocês verem. Então nós vamos ver que temos então aqui o hipercone acima, que é realmente a cúpula, e que já dissemos que tem 4 dimensões. E este hipercone, ele constitui a cúpula espiritual, que representa o eu superior de cada um. Então, este hipercone encerra em si a síntese psicológica das experiências encarnatórias. É, pois, considerada a sede da superconsciência. Aqui nós temos um outro hipercone, que é considerado então a cúpula embriofetal e que traz em si o resumo da evolução da espécie. Portanto, o modelo organizador biológico, através do campo biomagnético, ele vai modular a forma biológica desde a fecundação até à forma adulta. E depois vamos ver que, então, entre estes dois hipercones, nós vamos então ter aqui o corpo físico, o corpo astral e o corpo vital, todas elas estruturas tridimensionais, formadas por o corpo físico, não, o corpo astral e o corpo vital, ou bioplásmico, ou duplo etérico, constituído por psicoátomos e são dinamizadas, são psiátomos dinamizados. Ao serem dinamizados, o que acontece é que eles criam um campo de forças. E criando esse campo de forças, que se vão unir um ao outro, esse campo de forças, no fundo, vai atravessar o corpo físico e vai, portanto, modular, impregnar, célula a célula, na representação total daquele corpo, digamos, espiritual, material, mas energético. Ou seja,
No fundo, o corpo físico aqui representado vai, sem dúvida alguma, sofrer influência destes hipercónios e ser, digamos, modelado de acordo com a formação do corpo astral e do corpo vital. E aquilo que nos pode realmente parecer um pouco complexo, sem dúvida, é para todos nós. É para todos nós. Não é a nossa pretensão explicar, é apenas refletirmos em conjunto acerca destas questões que ainda estão tanto para descobrir. E se não vejamos, se temos dúvidas, se dizemos que isto é tudo impossível, vejamos e analisemos o quanto nós ainda pouco sabemos. Vejamos que os físicos, não são os espíritos, são os físicos, já demonstraram que nós apenas conhecemos do universo 4%. De toda a matéria que nós conhecemos, de todos os estudos efetuados pelos físicos, nós apenas conhecemos 4% da representação do universo. Os outros 26% constituem matéria escura, que os físicos já conseguem identificar, mas não conseguem medir, não é? E depois os outros 70% representam a energia escura. Vejam o quanto nos falta conhecer para realmente podermos integrar todos estes conhecimentos. É ainda um pequeno véu que se vai levantando para, de facto, nos induzir à reflexão e ao conhecimento de cada um de nós próprios. Por isso nós vamos vendo que não há dúvida nenhuma que a própria ciência, como dizia Emmanuel naquela fala do início, a própria ciência vai se esgotando na sua matéria, porque há muito mais ainda para nós estudarmos. E vamos ver que nesse percurso, de facto, os postulados espíritas vão se tornando cada vez mais reais e mais verdadeiros. E agora podemos dizer, e para quê esse conhecimento? Qual a utilidade na prática para cada um de nós ou enquanto comunidade científica ou estudiosa? Este estudo tem sérias implicações na evolução da humanidade. Porquê? Porque eles permitem a compreensão da embriologia, sobretudo no processo de modelação progressiva da forma humana. E permitem o desenvolvimento da psicologia e das suas metodologias de intervenção, baseadas na complexidade do ser humano como ser constituído por corpo físico, espírito e corpo espiritual. E também permitem o desenvolvimento de novos processos de diagnóstico, com aparelhos capazes de registrar as alterações magnéticas do perispírito ao corpo espiritual. E claro, se permitem melhorar o diagnóstico, permite também ampliar as terapêuticas disponíveis, sendo possível atuar diretamente sobre o corpo espiritual. E claro, permite ainda uma melhor compreensão dos fenómenos paranormais. Posto isto, acresce-nos dizer que realmente é todo um campo de estudo e de investigação que temos à nossa frente. Apenas para o descobrirmos, porque ele já existe, nós apenas é que não o conhecemos. E é esse processo de busca, de procura, que nos levará à compreensão de nós próprios enquanto seres individuais e à compreensão da humanidade como um todo e mesmo do universo na relação entre Deus e cada um de nós. E se não, estejamos atentos às palavras de Jesus quando nos diz exatamente: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, e o que procura encontra, e se abrirá àquele que bate à porta. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.